Bom, questãozinha que maneira de picar. Hoje eu quis fazer de uma forma diferente, sem dar aquela carteada que o pessoal faz. Ah, aqui é 15 graus, e é isso. Não, eu quis mostrar aqui de uma forma mais, assim, inteligível de se entender o porquê de certo ângulo, se é tal, beleza? Não só apenas afirmar, né? Como muitos fazem nas resoluções aí. Então, nessa questão aqui, o que você tinha que ter, assim, de pensamento de antemão, né? Você tinha que saber que o centro da circunferência inscrita em um polígono, mesmo sendo a circunferência circunscrita, né? E o que nós podemos concluir também daqui, né? Que esse centro aqui é o mesmo centro da circunferência, é o mesmo centro, o centro da circunferência inscrita e inscrita é o mesmo centro do quadrado e do triângulo equilátero, né? Uma propriedade também dá para se concluir isso, se você mexer um pouco, você consegue concluir isso, que o centro da circunferência inscrita e inscrita é o centro do quadrado e do equilátero, porque o centro da circunferência inscrita e inscrita em um polígono regular é o mesmo centro desse polígono regular, beleza? Dá para se concluir isso, você mexendo, você vai conseguir achar, beleza? Sabendo disso, o que você pode afirmar aqui? Bom, como é que é o centro desse quadrado? E se você traçar aqui o diâmetro dessa circunferência inscrita, e aqui é o centro do quadrado, certo? Necessariamente, e aqui é um triângulo retângulo, certo? Você já sabe que aqui é um triângulo isósceles, certo? Esse triângulo APB. Então, você vai traçar uma mediana, ela certamente vai ser a altura e a bissetriz, certo? E como ela está encostando necessariamente em AB, então necessariamente aqui vai ser igual a esse, certo? Tácito e claro. E perceba que isso aqui é uma reta, né? O diâmetro. Então, que se eu traçar essa reta aqui, de A até O, necessariamente, se eu quero seguir uma reta colinear, ela tem que passar por B, certo? Não tem como eu traçar de A até O e se quiser seguir uma reta colinear, eu descer. Não, tem que seguir para cá, certo? Vai passar de A até O, tem que passar de O até B, para as retas serem colineares. Então, se eu tenho a certeza que aqui passa de A até O e eu estou continuando uma reta, ele vai passar até esse vértice, certo? Isso é claro, porque aqui só existe uma reta, não tem como existir mais retas, certo? Então, aqui só existe essa reta que é o AB. Então, daqui até AO, e eu quero continuar colinear, vai ter que encostar em AB. Beleza, disso está claro. Então, o que nós podemos mexer aqui? Se eu vou traçar aqui, por exemplo, de A até O, vocês concordam comigo? De A até O não, até aqui. Vocês concordam comigo que essa aqui é a altura, a bissetriz e a mediana do triângulo equilátero AMN. Por que ele vai passar no O? Bom, porque o O ele é o centro do triângulo equilátero também, como eu tinha falado de antemão. Então, consequentemente, aqui é 30 graus, certo? E aqui é 30 graus. E ele vai passar no seu centro, porque ele é uma bissetriz, certo? Ele passa no centro da circunferência inscrita dentro do triângulo, certo? O centro O é o centro da circunferência é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, né? Que é o incentro. Então, ele vai passar pelo centro da circunferência inscrita ao triângulo, que é o incentro, beleza? Então, ele vai passar aqui em O, beleza? Então, como ele passou uma reta até a O, se ele vai continuar uma reta, como mostrei antes, ele tem que necessariamente encostar em B, porque só existe uma reta que consegue fazer isso, que é o próprio diâmetro dessa circunferência aqui. Só essa reta que existe aqui. Você pode testar no papel, se ela traçar de A até O e não encostar em B, para ser uma reta colinear, isso não é possível. Você vai pegar aqui assim, C já não é mais uma reta, né? Então, necessariamente, ele tem que encostar em B. Então, sabendo que aqui é 30 graus e aqui é 30, e a gente sabe que a diagonal de um quadrado divide dois ângulos aqui de 45 em 45, então, necessariamente, aqui é 15 graus, certo? E aqui é 15 graus. Bom, essa parte aqui já está provada, que na hora da prova acho que muita gente carteou, né?
a famosa simetria, né? E então, aqui é 90 graus, certo? 90 mais 15 é 105, então aqui é 75 graus. Aqui é 90 graus, aqui 75, beleza. O que nós temos aqui agora? Bom, como a gente, se você olhar, a gente quer a razão de ny e nx, certo? Beleza, vamos concluir, vamos botando um ângulo, né? Completando 60 graus, 75, 60 com 60, 120, 135, aqui é 45, né? Deixa eu botar aqui. Aqui vai ser 45 graus, certo? Aqui, consequentemente, 45 graus. Aqui vai ser 90, 45 também, 45, e aqui 45 graus, certo? 45 graus, aqui 75, beleza? Vou construir aqui esse triângulo NYX para ficar melhor o entendimento do próximo processo. Bom, voltando aqui, construir o NYX nesse triângulo, e ele quer descobrir a razão entre NY e NX. Bom, de cara, você poderia pensar em lei dos senos, né? Mas aí tem um porém, né? Para você fazer a lei dos senos, você teria que saber seno de 75, né? E seno de 45 é notável, né? É raiz de 2 sobre 2, é um arco notável, só que seno de 75 não. Aí você poderia mexer com trigonometria, que com certeza você ia conseguir. Mas como a IPK não cobra trigonometria, assim, relações trigonométricas, claro, você ia conseguir usando essas informações aqui. Você usar relações trigonométricas e você ia usar esses dados. Mas a IPK não cobra relações trigonométricas, mas é bom saber, tá? Então eu não vou usar relações trigonométricas, vou usar uns traços auxiliares, beleza? Até que simples. O que eu pensei quando eu olhei? Bom, eu não quero usar trigonometria, então eu pensei igual a estratégia de triângulo russo, né? Ou estratégia de ou de traços auxiliares, né? Você formar triângulos isósceles, né? A fim de conseguir ter algum objetivo, né? Conseguir algum êxito. Então o que eu pensei? Bom, é possível formar um triângulo isósceles com ângulo de 45 aqui e um ângulo de 45 aqui. Então, por que não? Não, aqui e aqui. Aí eu pensei, pô, por que não eu dividir numa certa parte aqui, que aqui fique 45 graus. Peraí que não ficou tão 45. Porque eu não divido aqui uma parte, que aqui fica então 45 graus. Desse lado aqui, ó. Desse lado, 45 graus. E, consequentemente, aqui vai ficar o quê? 30 graus, certo? Eu pensei nisso, né? Aí eu falei, opa, formou já uma coisa boa aqui, né? Um triângulo egípcio aqui notável. Beleza. E eu sei que isso aqui é igual a esse, que é igual a esse. Bom, aí o que eu fiz então? Eu chamei essa parte aqui de P, beleza? Então a gente sabe que essa parte aqui também é P, certo? Triângulo isósceles. Por triângulo egípcio, nós conseguimos concluir o quê? Relação de triângulo egípcio, né? Nós conseguimos concluir que oposto a 60 é hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2, né? Então, oposto a 60 aqui vai ser a hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2. E isso é igual a π, certo? Então, a hipotenusa é exatamente π sobre raiz de 3. Então, a hipotenusa é igual a 2π raiz de 3 sobre 3. Claro, você poderia usar aqui cosseno, né? Que eu consegui de boa. Mas você poderia também usar dessa forma assim, certo? Cosseno ou seno, tanto faz. Então, aqui no caso, a hipotenusa vai ser 2π raiz de 3,
que é exatamente essa parte aqui, certo? Consequentemente, o oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa. Então, vai ser P raiz de 3 sobre 3, certo? Bom, pensa comigo. A soma de nx é o que? Nx vai ser P, botando em evidência, raiz de 3 sobre 3 mais 1. E ny é 2P raiz de 3 sobre 3, certo? Então, ny aqui, porque lembrando, ny é a hipotenusa desse triângulo aqui egípcio. A gente fez aquela relação que o oposto a 60 graus é hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a P. Então, a gente achou que a hipotenusa desse triângulo egípcio aqui é igual a ny, né? Que é o oposto a 90 graus, hipotenusa. Então, o oposto a 30 graus é metade da hipotenusa, que é P raiz de 3 sobre 3, certo? Então, aí tranquilo. E a gente sabe que nx é P raiz de 3 sobre 3 mais P. E ny é 2P raiz de 3. Bom, se vocês perceberem, a gente já conseguiu, né? Porque ele quer razão entre ny e nx. Então, basicamente, eu consegui botar tudo em função de uma letra e eu vou conseguir a razão. Então, fazendo a razão entre ny e nx. Fazendo aqui, agora já concluindo. Então, concluindo aqui as contas, deu raiz de 3 menos 1. Então, essa é a razão. Então, alternativa, letra B. Não é uma questão difícil você usar essa construçãozinha aqui auxiliar, que nada mais que foi uma altura, né? Se você pensar. E a gente conseguiu botar tudo em função de nx, tudo em função de ny. Essa era a estratégia. E assim você conseguiu a razão entre eles, botando tudo em função de uma letra, certo? Então, basicamente, essa foi a questão de hoje. Questãozinha muito maneira de Epicar. Epicar continua assim que se vai longe. Um abraço e bons estudos, pessoal. Adeus.